Bom dia, amados. Bom dia. Paz seja convosco. Amém. Pode se assentar, queridos, em nome de Jesus. Antes de ministrar a palavra, eu gostaria de agradecer a Deus pela vida de pessoas que nos receberam aqui. Eu conto sempre para as pessoas que nós chegamos em Rehoboth através dos nossos filhos. As nossas filhas, né, melhor dizendo. Nós estávamos num ministério onde não tinham atividades para adolescentes, jovens, e nós estávamos trabalhando muito na obra e não estávamos atentando que os nossos filhos também precisavam ser ministrados. Até que um dia minha filha, através de uma amiguinha dela, virou e falou assim: pô, vem aqui, Rehoboth, aqui nós temos um culto jovem e tudo mais e tal. E aí eu comecei a trazê-las. E eu comecei a observar a mudança delas em casa. Elas começaram a voltar a ter alegria em ler e orar, em buscar a Deus, porque elas estavam no meio de jovens e adolescentes que faziam aquilo, que oravam, que choravam, que buscavam o Espírito Santo. E aí eu chegava num quarto, tinha um lendo. Eu chegava no outro, tinha outro louvando, adorando. E eu chamei a minha esposa e falei assim: está acontecendo alguma coisa. E não é aqui no nosso território. Está sendo lá em Rehoboth. Vamos espiar a terra. E aí começamos a vir, irmãos, E eu olhava essa igreja assim, eu falava assim: cara, que multidão. Como é que a gente vai fazer para conhecer todo mundo? Como é que a gente vai fazer para se relacionar com as pessoas? Pode não parecer, eu acredito que pareça, que eu sou tímido, mas eu enfrento a timidez todos os dias da minha vida. Eu vou em frente aos desafios que Deus propõe para mim, independente da timidez. E aí eu falei para minha esposa assim: cara, como é que a gente vai fazer? Aí minha esposa: vamos ter que acompanhá-las. Chegamos aqui, ainda não tinha esse ato de o pessoal da consolidação vir abraçar aquela coisa toda, então nós entrávamos, assistíamos o culto e íamos embora. Até que um dia a Aline do Paizão e o Paizão nos percebeu ali no meio da multidão e aí nos perguntaram: vocês são de célula? Vocês estão em célula? Aí a minha esposa disse para ela: não, nós não estamos em célula ainda. Ela nos pegou e nos trouxe até aqui à frente do altar. E aqui, quando nós chegamos à frente do altar, nós tivemos a grata alegria de rever um amigo de infância, que é o Tiago, da Tati. E aí tudo se fez perfeito, porque o Tiago tinha uma célula, a célula dele é próximo da minha casa, eu moro no Jardim Mangu. E aí eu fui para a célula do Tiago, fiquei mais à vontade, porque já se tratava de uma pessoa conhecida, eram só casais, e de lá a gente foi criando cada vez mais um laço com relação à obra. Eu agradeço muito a vida do Tiago também, porque foi um cara que investiu muito, acreditou em nós. Quando se fala de pastor, né, quando você chega numa igreja e se fala que você é pastor, você está vindo de outra igreja, há um certo receio, isso é normal, porque é um cargo de responsabilidade, mas eu tenho uma coisa no meu coração: eu acredito que aquilo que nós somos, com o tempo, Deus vai mostrar sem que a gente precise fazer nada, tranquilamente, sem forçação de barra. Então, eu vim na condição de servo, estou na condição de servo e permanecerei na condição de servo, porque eu entendo que é isso que Deus quer de nós. E aí comecei a trabalhar com o Tiago começou a motivar, né? E aí foi multiplicado a célula, eu fui ser discípulo de um jovem de 26 anos, chamado Mateus e Larissa. Chegando na célula, eu percebi que aquele jovem, por mais que ele fosse jovem, ele tinha uma coisa que me chamava a atenção. Ele tinha uma motivação. Ele acordava de manhã colocando todo mundo motivado. Se houvesse alguém desmotivado na célula, o Mateus era aquele cara que trazia o fogo, trazia a vontade das pessoas de fazer a obra. E aí eu comecei a relembrar quando eu comecei a minha caminhada. Eu vou fazer 45 anos, mas eu me converti com 18 anos. E eu lembro que me chamavam de rato de igreja, porque eu estava sempre dentro da igreja, sempre fazendo algo dentro da igreja.
Eu buscava estar perto dos pastores porque eu queria aprender algo de Deus através dos pastores. Então, os amigos diziam assim, cara, tu parece velho. Tu no meio, em vez de você ficar no meio da juventude, você está no meio dos pastores. Eu não sabia dizer o porquê, mas Deus já sabia. Então, eu buscava aprender, conhecer e entender o que Deus queria para a minha vida. E eu comecei a estudar, eu fiz muito rápido. Deus fez muito rápido a obra na minha vida. Eu lembro que o meu pastor logo me inseriu no seminário. E aí nós começamos a trabalhar. E estamos aqui até hoje. Quando eu cheguei em Rehobote, eu lembro que eu vi alguns irmãos do tempo em que nós havíamos começado a caminhada. Estou vendo aqui hoje o Márcio, né? Márcio, nós começamos juntos há muitos anos atrás a caminhada com Jesus, irmãos. E o que eu tenho a dizer para vocês, que o que Rehobote fez em nossa vida não tem preço. Não tem preço. Eu não sei se você já frequentou outro lugar. Eu não sei se você já teve a oportunidade de congregar em outro lugar. Eu já tive. E eu posso dizer para vocês que essa igreja aqui é uma igreja diferente. Quando nós chegamos aqui, nós encontramos aqueles postes ali, aquelas fotos. Eu tive uma inveja santa. De verdade. Porque eu falei com a minha esposa assim, por que nós não conhecemos essa igreja antes? Por que nós não fizemos parte do início de tudo? Por que nós não estávamos ali para cavar aquele poço? Porque é muito legal, cara. É muito bom você olhar uma igreja como essa, saudável, por mais que tenha tantos membros, por mais que tenham líderes de mente diferentes, que pensam diferentes, nós conseguimos andar na mesma linha de pensamento, nós conseguimos fazer tudo aquilo que o pastor tem determinado. Isso tem gerado uma saúde espiritual para esse lugar. E eu, particularmente, eu quero iniciar esse culto dizendo para vocês, eu sou grato ao Senhor por esse lugar. Eu sou grato ao Senhor por essa igreja, eu sou grato ao Senhor pelos pastores dessa igreja. Eu lembro, e eu comentava com a minha esposa essa madrugada, eu lembro que cada rede tem um supervisor. E nós não sabíamos quem seria o nosso supervisor no primeiro momento. Mas quando eu cheguei aqui, eu comecei a observar um, comecei a observar outro. Porque essa condição de estar sentado aí é boa porque a gente vai conhecendo as pessoas, mesmo sem ter contato com elas. A gente vai observando. E eu lembro que uma vez tinha uma obra, acredito eu que era na arena. Eles estavam virando concreto e tudo mais. E nesse dia tinha algum evento aqui na igreja, o culto estava lotado. E nós estávamos sentados ali atrás. E de repente subiu o pastor Sérgio, todo sujo de cimento, com um semblante cansado. E eu olhei para minha esposa e falei assim, cara, que homem de Deus. Se você me perguntar assim, quando foi que você sentou e tomou um café, quando foi que você sentou e conversou com ele, quando foi que você teve a presença dele com você, não precisa. A vida dele é um exemplo para a minha vida. Quando nós entendemos isso, nós não entramos em crise, porque nós percebemos que o fato de perceber aquela pessoa atuante, trabalhando, dedicando a sua vida ao Senhor, para nós já nos serve como louvor, já nos serve como exemplo de vida para as nossas vidas. Então, essa semana de aniversário de Rehobote, nós ouvimos mensagens tremendas aqui nesse lugar. E a nossa pastora falou sobre gratidão, logo em seguida o nosso pastor também falou sobre gratidão. E hoje não será diferente. Nós iremos falar sobre gratidão. Você é grato a Deus por tudo que Ele tem feito? Independente das circunstâncias, independente do que tenha acontecido, talvez hoje tenha sido um dia que você entrou nesse lugar e disse no seu coração, Senhor, eu estou indo porque não há outro lugar para ir. Mas a bem da verdade é que eu estou desanimado, é que eu estou desesperançado, eu estou precisando viver algo novo em Ti. E eu preciso de uma palavra, eu preciso de uma direção do Senhor. Eu espero que o Senhor me use nessa noite para que seja bênção na sua vida. O meu nome é Fábio da Luz, como o pastor já mencionou, eu sou o líder da Célula Antioquia. E nós estamos lá trabalhando, dedicando a nossa vida à obra do Senhor. Eu costumo dizer que ganhar almas não é tão difícil.
Porque as pessoas estão sedentas. As pessoas querem. Eu tenho um amigo que diz assim: o sábio é aquele que só leva a ovelha no local, no aprisco, e deixa com que Deus faça o restante. E eu aconselho isso a vocês também. A pessoa pode ser difícil lá fora, mas a sua função é só trazer até esse aprisco. E o Espírito Santo vai fazer o restante. Então, na verdade, ganhar almas hoje não é difícil. Agora, reativar pessoas, isso é difícil. Pessoas que caminharam, pessoas que foram líderes, que tiveram uma liderança, um cargo importante na igreja, e que por algum momento, por alguma situação, elas se deixaram se esfriar por coisas que fizeram, por coisas que falaram. Você percebe que ela sente o arrepio, que ela sente a vontade, que ela até quer fazer, mas ela fica aquela situação, sabe? Será que vai acontecer de novo? Será que eu vou passar por tudo isso de novo? Há uma dificuldade dessa pessoa retornar a fazer aquilo que ela fazia. Mas eu aprendo que a pessoa que ela é grata, ela entende que independente do que ela tem passado, ou o que ela passou, uma coisa ela não pode abrir mão: é de fazer a vontade do Senhor. Isso ela não pode abrir mão. Eu falo para vocês com toda certeza do meu coração, em todos esses anos, em lutas, em momentos bons, nós nunca deixamos de fazer a vontade do Senhor. Sempre tivemos envolvidos com as coisas do Senhor. E nessa manhã não será diferente. A vontade do Senhor é que nós venhamos entender uma coisa: se nós estamos respirando, se nós conseguimos levantar nesta manhã para vir esse culto, se nós viemos aqui para adorar o Senhor e bendizer o teu santo nome, isso já é motivo para a gente dizer: Senhor, eu sou grato. Eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito por mim. Eu sou grato por tudo que o Senhor tem feito pela minha casa e pela minha família. Como o pastor falou, eu levei sério a questão da multiplicação. Então eu tenho ali minha esposa, Andréia, meus 4 filhos. Quando o pastor falou para minha esposa que eu iria ministrar ontem, era 11h30, cara, foi uma festa lá dentro de casa. Desce a escada, sobe a escada, pula, sabe? Eles ficam contentes. Eles amam esse ambiente. E a percepção que eu tenho no meu coração é que eu estou fazendo um bom trabalho. Nós estamos fazendo um bom trabalho. Tem dificuldades? Tem. Tem lutas? Tem. Mas nós ensinamos a eles que a melhor forma de ser gratos ao Senhor é arregaçar as mangas e dizer: vamos e possuamos a terra. Então que você tenha essa palavra no seu coração nessa manhã. Que você entenda que independente das circunstâncias, nós precisamos fazer a vontade do Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 126, por favor. Salmo 126, diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe os exilados de volta a Sião, foi como um sonho. A nossa boca se encheu de riso e cantamos de alegria. As outras nações disseram ao Senhor: fez coisas grandiosas por eles. Sim, o Senhor fez coisas grandiosas por nós. Que alegria! Restaura, Senhor, a nossa situação. Como os riachos revigoram os desertos. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria.
choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam com a colheita. Aleluias. Esses salmos aqui, queridos, ele é um salmo maravilhoso, ele é lindo. Eu tenho a ideia de que quando nós falamos de gratidão, nós precisamos olhar as 3 etapas da nossa vida. Quais são as 3 etapas da vida? O passado, o futuro e o presente. Quando você lê esse texto ele foi endereçado a Davi. Esse texto está falando de um tempo em que o povo estava exilado, estava preso, trabalhando forçadamente. E a Bíblia conta que eles, no tempo em que eles podiam, de descanso, eles se assentavam e ficavam lembrando do tempo em que eles estavam em Jerusalém, do tempo em que eles faziam os louvores, as adorações, que eles serviam ao Deus dos céus. Esse texto fala sobre um tempo de tristeza e dificuldade que o povo de Deus havia passado. Mas ao mesmo tempo, esse texto também fala do tempo presente. Fala de uma condição em que eles se encontram naquele momento. Eles estão agora não mais vivendo um tempo de prisão. Eles não estão mais aprisionados. Deus os libertou e os trouxe de volta. E agora eles estão mencionando os feitos do Senhor, aquilo que o Senhor havia feito quando eles estavam presos. Mas eles também vão mencionar aquilo que o Senhor ainda está por fazer. A ideia era trazer uma gratidão, um reconhecimento de tudo aquilo que Deus, Ele faz por meio da sua poderosa mão. E o lindo do texto é que eles lembram de tudo que eles haviam passado, mas eles não lembram com dor, com tristeza. Eles sabiam que eles tinham passado por tudo aquilo, mas eles vão mencionar de uma forma grata, porque eles entendem que tudo aquilo que eles viveram também acrescentou na vida deles coisas que talvez se eles não tivessem vivido aquilo, eles não passariam. E a primeira lição que nós queremos aprender nesta manhã é que nós não podemos abrir mão do ouro em que Deus coloca diante de nós. A luta em que nós estamos atravessando, se eu olhar como luta, eu vou atravessar como luta. Mas se eu olhar como ouro, se eu olhar como uma oportunidade de crescimento, amadurecimento, eu vou entender que não é só luta, há uma conquista de Deus para com a minha vida naquele momento. Então eu tenho a certeza que aquele povo que estava exilado e que agora está caminhando em prol da vitória, eles não estão saindo daquele lugar da mesma forma que entraram. Por quê? Porque eles experimentaram o que era ruim, sim, mas eles também experimentaram o que era o favor de Deus, o que é Deus estender as suas mãos, o que é Deus ouvir as nossas orações e dizer: eu sou o Deus dos seus pais, eu sou o Deus que vai tirar vocês dessa terra. Essa é a primeira parte que nós precisamos entender. É a parte em que nós já vivemos alguma coisa em que nós não tínhamos alegria, satisfação alguma por ter vivido. Eu acredito que muitos de nós temos a dificuldade de ser gratos porque em algum momento nós esquecemos do que nós éramos, de onde saímos. Nós entramos nesse ambiente aqui. Eu até brinco com os meus filhos lá em casa, mas com as meninas, né, que estão estudando a Bíblia, eu falo assim: olha, vocês podem ler Bíblia, vocês podem estudar, vocês podem conhecer, vocês podem fazer teologia, vocês podem fazer tudo. Mas quando vocês estiverem diante de alguém que já caminhou muitos anos, senta e ouve. Senta e ouve. Não questione nada. Por quê? Porque bagagem não se compra. Bagagem se adquire com o tempo.
Então existem pessoas que têm muita coisa a acrescentar na nossa vida, na medida em que nós tenhamos sensibilidade, espírito ensinável para sentar e ouvir e aprender. E às vezes nós entramos nesse ambiente e Deus limpa as nossas vestes. Deus coloca um anel de honra no nosso dedo. E nós começamos a esquecer da onde nós saímos, esquecemos o que fizemos, esquecemos quem nós éramos. E aí começamos a olhar e começamos a dizer assim: Deus não está fazendo nada por mim. Eu tenho orado e Deus não tem respondido às minhas orações. Eu tenho feito pedidos a Deus e eu tenho visto pessoas conquistando e eu mesmo ainda não conquistei. Mas eu esqueço de quem eu era 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás. E do que Deus já fez nesse período de Rehobote, nesse período que eu adentrei por essas portas, quebrado, destruído, família destruída, enfermo, e de repente Deus me dá um lugar, me faz chegar nesse lugar, e toda semana uma palavra edificante na minha vida, e vai limpando, e vai transformando, e vai gerando o caráter de Deus em mim. E eu não consigo compreender que isso é a graça, isso é a favor de Deus, e eu preciso ser grato. Você sabe que teve um dia que nós estávamos reunidos numa célula, não foi na nossa não, mas aí eu me lembrei disso. Nós estávamos conversando sobre pessoas enfermas, né? E aí alguém virou e falou assim: mas fulano de tal está fazendo a obra há um tempão, mas Deus ainda não ministrou um milagre sobre a vida de fulano de tal. E aí eu esperei todo mundo colocar suas posições. E aí eu virei e perguntei assim: quando foi que nós que estamos aqui deixamos de chegar no templo e chegando no templo deixamos de fazer a nossa oração pessoal por nós e fizemos a oração para que aquela pessoa fosse curada? Quando foi que nós focamos a nossa oração especificamente na vida daquele que nós queremos ver a cura? Todo mundo ficou assim. Aí eu falei: é isso que nós precisamos entender. É isso que nós precisamos aprender. Não é sobre o local, nós estamos ali e realmente, quando nós estamos reunidos nesse lugar, Deus, Ele impetra a bênção, o favor de Deus vem sobre esse lugar. Tudo isso é real, é verdadeiro. Mas é real também e verdadeiro que nós, quando compadecemos do outro, é real também e verdadeiro saber que quando nós nos colocamos aquebrantados diante de uma causa do outro, a causa alheia, possivelmente aquela pessoa vai receber aquilo que ela precisa. Você sabe que na cultura judaica, a oração não é como a oração que nós fazemos. Nós adentramos nesse lugar e a primeira coisa que nós fazemos é a oração. Primeiro: Senhor, nós estamos na sua casa, obrigado, me perdoa pelos meus pecados. E geralmente nós falamos assim: Senhor, abre aquela porta de emprego. Senhor, cura aquela pessoa. Senhor, faz isso. Senhor, faz aquilo. Pastor, Fábio, isso é errado. Não, não é errado. Mas na cultura judaica, eles quando começam a oração, eles não fazem uma oração pedindo. Eles fazem a oração agradecendo. A diferença é que eles têm tanta certeza do que Deus está para fazer por eles, sem que eles tenham na mão aquilo que eles querem, que eles não fazem oração pedindo algo a Deus. Eles agradecem antes de receber aquilo que eles querem. Essas são as ferramentas, umas chaves que nós precisamos aderir para a nossa vida, queridos. Existem coisas que você não vai precisar fazer nada para receber. Já está escrito: Deus vai fazer por você. Mas nós precisamos entender que estando no tempo presente, ainda que o cenário não seja um cenário favorável,
ainda que tudo diga ao contrário, ainda que eu não acredite, ainda que a minha visão não alcance, eu preciso entender que eu não preciso fazer nada, porque Deus já fez tudo o que precisava ter feito por mim. Eu só preciso ser grato. A única coisa que eu preciso é ser grato. E uma coisa que me faz entender a gratidão é arregaçar as mangas. Começar a trabalhar. Como o pastor falou, o pastor me chamou e falou assim: Fábio, eu quero fazer uma aposta em vocês. Eu quero apostar em vocês. Aí ele falou assim: você aceita ser líder de célula? Cara, meu coração disparou. Porque eu estou cuidando de vidas, eu estou de volta, eu estou fazendo a obra. Eu não sou aquele cara que costuma visitar igrejas, pregar em outras igrejas. A última igreja que eu preguei foi a Paz e Vida de Bangu, já tem mais de um ano. Por quê? Porque eu entendo que eu estou na minha casa, aqui que eu recebo a palavra, aqui que eu recebo a direção. Então eu não saio por aí fazendo coisas, eu permaneço na casa em que eu congrego, eu quero fazer as coisas na casa que eu congrego. E eu, queridos, lembro, quando ele me chamou, nós estávamos ali sentados no meio da multidão. E como humanos que somos, nós falávamos: cara, como a gente vai fazer alguma coisa aqui? Como é que a gente vai fazer? Como é que nós vamos ser achados no meio dessa multidão? E aí ele nos chamou e nos propôs a liderar uma célula. E aí nós começamos a célula. Começamos a ver o Deus atuando, agindo na vida das pessoas, e aquilo vai te motivando, aquilo vai te enchendo, aquilo vai te trazendo, sabe, vida de novo. Eu falo para vocês, irmãos, eu vivi muitas coisas servindo a Deus. Eu fui traído. Pessoas nos traem quando nós fazemos parte da obra de Deus. Mas nada disso me desmotivou. Porque na verdade, irmãos, antes de nós passarmos por tudo que nós passamos, o nosso Deus passou primeiro. E nós temos que ter esse entendimento. Vale a pena superar tudo aquilo que nós passamos em prol da vontade de Deus. Vale a pena servir a esse Deus. Vale a pena ser grato, levantando do lugar e dizendo: Senhor, eis-me aqui. Eu quero colocar minha casa, eu quero colocar minha vida, eu quero colocar minha família em prol e disposição da tua obra, Senhor. Vale a pena. Então, amados, uma coisa que é interessante de se falar é que a gratidão, ela nos conecta com Deus. Quando você vê uma pessoa que ela não consegue fazer as coisas, que ela sempre tem uma desculpa para se envolver, você pode ter certeza, alguma coisa impede ela de conectar-se de novo. Por quê? Porque um coração grato é aquele cara que sabe: cara, eu fiquei desempregado muitos anos. Por muito tempo eu fiquei dependendo de ajuda de um e de outro. Aí Deus vai lá e abençoa. Ele quer abençoar todo mundo. Ele quer distribuir, ele quer fazer com que Deus entenda: Deus, eu sou grato, por isso eu faço. O cara dava trabalho. O cara era um cara irreconciliável. Era difícil. Aí ele se converte. Ele, quando pega uma pessoa difícil, ele não abre mão, ele vai até o fim, porque ele diz: eu também fui difícil, então eu não vou abrir mão dessa pessoa. O cara pega um viciado, um ex-traficante. Aí todo mundo diz assim: não tem jeito. A fala dele condena ele. Os trejeitos, por mais que a gente faça alguma coisa, não tem jeito. Aí sabe o que eu faço? Eu pego no braço do cara e caminho com ele, quanto tempo for necessário. Vamos embora. Vamos embora. Vamos fazer a obra juntos. Vamos fazer a obra juntos.
Porque nós queremos que a mudança seja rápida na vida do outro. Mas quando foi na nossa vida, não foi rápido. Nós achamos que porque nós temos o conhecimento, porque sabemos falar da palavra, porque abordamos bem as pessoas, a mudança vai ser imediato. Nem sempre. Nem sempre vai ser imediato, mas o importante é, se eu amo a obra, se eu sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito por mim, eu tenho que entender que assim como Ele foi gracioso com a minha vida e com a minha casa, eu também tenho que ser grato e tenho que declarar essa gratidão sobre a vida do outro. Aí eu te pergunto, como é que você está liderando a tua célula se você não tiver com o seu coração motivado em amor, em gratidão? Às vezes a gente lidar com pessoas difíceis. Você faz tudo para que a pessoa entenda a importância dela, mas ela mesma não consegue entender a importância que ela tem. E aí ela fica fugindo, achando que ela está enganando o líder, está enganando o pastor. Não, ela está se colocando no final da fila. Na verdade, ela está se colocando no final da fila. E o triste é que ela vai ver pessoas chegando e assumindo a posição que seria dela. Mas o amor que nós temos, o ato de entender o que é gratidão, vai fazer com que nós não venhamos esquecê-la. Jamais. Então eu vou continuar investindo, eu vou continuar depositando sobre a vida dela aquilo que ela precisa, até que ela se motive, até que ela se levante, até que ela faça parte de tudo aquilo que Deus tem para a vida dela. E assim como todo pai, como toda mãe, você pode falar mal do filho, mas outra pessoa não. Então alguém fala assim, mas fulano de tal, irmão, fica quietinho. Deus está na casa. Deus está fazendo a obra. Você está sendo rápido, mas isso não significa que você vai chegar na frente. Nós precisamos entender essas coisas. Entender que gratidão é chegar aqui nesta manhã e dizer assim, Senhor, tenho passado muitas coisas, mas existem pessoas que estão passando coisas muito piores do que eu. E estão aqui, estão sorrindo, estão adorando, estão servindo, estão entendendo o propósito. E gratidão também é entender que o Deus em que nós servimos, Márcio, o Deus em que nós adoramos, Ele é fiel para cumprir a palavra dEle em nossa vida. Então, uma vez que Ele disse para você que iria fazer algo por você, acredite, Ele já está fazendo. Acredite, aquilo que Ele prometeu a você que está no íntimo do teu coração, que você tem até vergonha de falar, porque alguém vai rir de você, alguém vai debochar, vai dizer, ela está ficando maluca, ele está ficando maluco. Guarde consigo. Confie na promessa. Confie no dono da promessa, confie naquele que te fez a promessa. Acredite que Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele vai cumprir a promessa. Sabe o que é gratidão? Gratidão é você chegar, olhar para a sua família e você entender que poderia ser tudo perfeito, mas não é. Eu por muitos anos, mais especificamente por 12 anos, eu fiquei só numa denominação. 12 anos. E nessa denominação foi aonde eu me converti, fiz tudo o que tinha que fazer, eu tinha uma responsabilidade lá com a integração, enfim, fazíamos um trabalho maravilhoso. Muitas vezes Deus me usava para curar pessoas enfermas. Certa feita, Deus gerou uma enfermidade na minha mãe. Minha mãe tinha 60 anos. Era como se fosse uma picada de mosquito no calcanhar dela. Começou assim, como uma picadinha de mosquito. Aquilo foi tomando uma proporção, e a gente levava no hospital, a gente levava em outro, e ninguém sabia dizer o que era.
Uns diziam que era trombose, outros erisipela, cada um dizia uma coisa. E leva num lugar, e leva em outro lugar, e leva num lugar, e leva em outro lugar. Minha mãe estava num processo. Minha mãe, durante a vida toda, ela foi mãe de santo. Eu, com 13, 14 anos, eu tocava atabaque no centro de minha mãe. Eu lembro que minha mãe disse para um dos responsáveis do centro, em que ela não ia deixar fazer o santo em mim, porque eu ainda era muito novo, eu não sabia ainda o que eu queria. Ela falou, mas na verdade a gente sabe que quem não permitiu foi o próprio Deus e usou ela para que aquilo não acontecesse. E eu lembro que a minha mãe agora, ela está vivendo o processo, porque minha irmã foi salva e depois ela me ganha para Jesus e eu começo a caminhar junto com a minha irmã e a minha mãe começa a ver a mudança. Eu dei trabalho. Com 18 anos eu dava trabalho. Aquela época, 1997, era a época do baile funk. Né? Então a gente não podia entrar em muitos lugares porque era rixa de comunidade, a gente não podia entrar. E minha mãe desesperada, porque criando 2 filhos, não tinha a paternidade, o pai ali presente para falar, para poder fazer o que tinha que fazer. Então eu só conhecia minha mãe como pai e mãe. E aí, pichado, né, como nós dizíamos naquela época, não podia entrar em muitos lugares. E aí minha irmã fez um ato comigo. E ela disse para mim assim: se Deus realmente tem uma obra na sua vida, hoje algo vai acontecer e você vai saber que Deus tem uma obra na sua vida. E naquele mesmo dia, Deus fez algo que me fez entender que naquela vida que eu estava, eu não podia mais estar. E aí eu fui para a igreja com ela, naquele mesmo dia eu entreguei a minha vida para Jesus. Mas a minha mãe começa a ver então uma mudança. Ela começa a ver uma transformação. Só que nesse mesmo espaço de tempo em que ela está vendo a transformação, ela é acometida dessa doença. Cara, eu vi minha mãe definhando. Ela sofreu 12 anos daquela enfermidade. Eu vi minha mãe definhando. E a minha pergunta era a Deus: Deus, por que eu curo pessoas na igreja e não consigo ministrar cura na vida da minha mãe? Não é que eu curo, perdão. Deus é quem cura, na verdade. Mas por que nós somos instrumentos para curar? E por que nós não somos instrumento para curar pessoas que nós amamos? Era o questionamento que eu fazia. Eu não parava de fazer a obra, mas eu continuava no meu coração dizendo: Deus, por que isso? E no final da vida da minha mãe era uma senhora forte. Eu lembro que uma coisa que me marcou é que teve um dia que eu consegui pegar minha mãe no colo, cara. Uma coisa que era impossível. Eu consegui pegar minha mãezinha no colo e levar ela para a enfermaria, de tão debilitada que ela estava. Um belo dia o Espírito Santo falou ao meu coração: eu estou tratando da sua mãe. Eu é que estou cuidando da sua mãe. Eu lembro que o último dia que eu visitei a minha mãe no hospital, desse espaço, a minha mãe se batizou, a minha mãe foi para a igreja. Ela não sabia ler nem escrever, mas ela ouvia as mensagens pela televisão, ela ouvia as fitas cassetes, ela começava a entender o que Deus tinha para a vida dela através das mensagens por rádio. Deus foi trabalhando, Deus foi fazendo a obra. E eu lembro que no último dia, estava eu e minha esposa, nós fomos visitá-la à noite no hospital. E quando eu cheguei na enfermaria, os olhozinhos da minha mãe estavam distantes, muito distantes. E aí eu olhei assim, eu falei: cara, hoje ela está diferente. Ela não conseguia falar, estava grogue. E eu olhei aquilo assim, eu fiz uma oração por ela, desci a escada do hospital. Experiências, irmãos, experiências com Deus. Desci a escada do hospital, entrei no meu carro, sentei no carro, liguei o carro, falei: André, ela não está bem. E aí eu sentado para sair do carro, o Espírito Santo falou comigo assim: desliga o carro e vai se despedir da sua mãe. Foi assim: desliga o carro
e vai se despedir da sua mãe. Não falei nada para a Andréia. Desliguei o carro, desci, ainda bem tonteado, que nessas horas a gente não pode ter dúvida, mas a gente acaba tendo dúvida, será que é Deus? Será que é porque eu vi aquela situação, aquele cenário? Desci do carro e fui. E quando eu cheguei lá, ele não parava de falar. Ele virou para mim e falou assim, tá vendo aqui? Aí ele começou a mostrar as marcas que a doença tinha causado. Várias cirurgias que ela tinha feito nesse período de doença. O pescoço tinha sido rasgado para poder tirar. Já não tinha mais lugar para tirar veias, para tirar sangue, não tinha mais. Então eles começaram a rasgar o pescoço, começaram a fazer uma série de coisas. E o Espírito Santo foi me mostrando. Está vendo tudo o que ela está passando? Estou eu recolhendo a minha serva. Mas quando ele falou, estou eu recolhendo a minha serva, me deu uma alegria. Porque eu lembrei da gratidão. Eu lembrei do passado da minha mãe. Eu lembrei da forma que minha mãe vivia, as coisas que ela fazia no terreiro. Eu lembrei como o diabo havia usado ela durante aqueles anos, mas Deus havia preparado um presente para ela, que talvez não era o presente que nós queríamos, mas era o presente que ia trazer a salvação para minha mãe. Se fosse outra pessoa, dizia assim, Deus, o Senhor me usa aqui para as pessoas que eu amo, o Senhor não usa, então eu não quero mais. Mas na verdade, irmãos, que nós precisamos entender que Ele permanece sendo Deus, se Ele fizer. Mas se Ele também não fizer, Ele continua sendo Deus. Ele precisa e Ele tem que continuar sendo adorado. Ele tem que continuar sendo adorado. Nós precisamos glorificar a Deus independente das circunstâncias. Nós precisamos adorar a Deus pelo que Ele é. Oh! E sendo assim, irmãos, as pessoas vão começar a olhar para nós e dizer assim, esse cara não é desse mundo, não. As pessoas vão começar a olhar para você e falar assim, cara, esse cara não é daqui. Ele está passando uma situação, e eu sei da situação dele, mas olha ele lá. Ele está na consolidação. Ele está cumprindo a escala, ele está na intercessão. Você sabe o que aconteceu na casa dele, você sabe o que está acontecendo na família dele, mas ele está lá como atalaia, ele está servindo, ele está alegre, está contente. Esse cara entendeu o que é gratidão, Márcio. Ele entendeu, cara, que Deus é Deus, cara, independente das circunstâncias, independente do que passamos, do que fazemos, Deus ainda está fazendo a obra não terminou, Deus está construindo aquilo que precisa ser construído em nossas vidas. Então se alegre, esteja contente. E de que forma eu vou manifestar essa alegria? Servindo, irmãos. Não tem outra forma. É servindo, é entregando aquilo que você tem como talento, como dom, deixando Deus te usar, deixando Deus te pegar como instrumento. É interessante que quando nós estamos no ambiente, quando nós somos membros normal, as pessoas não esperam nada de nós, né? Fica assim, vou botar o líder tal, vou botar o rapaz da consolidação para fazer oração. Mas quando ouve falar que você é alguma coisa, aí fica assim, todo mundo esperando. Todo mundo esperando você fazer alguma coisa. Mas a gente entende que nós somos um instrumento. Quando Saul estava desesperado, pediram a Davi para que levasse uma harpa, para que acalmasse a Saul. E toda vez que Davi tocava a harpa, Saul se acalmava. Nós somos um instrumento, irmãos. Muitos de nós estamos empoeirados, mas o Deus que nos fez, Ele é poderoso para nos colocar em condição de voltar a tocar, de voltar a servir, de voltar a fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Basta que eu e você tenhamos essa disponibilidade de dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor.
Porque essa é a melhor forma de ser grato. Então hoje, eu espero ainda que algumas coisas aconteçam na minha casa. Eu espero que a cura alcance alguns da minha casa. Que o bálsamo de Gileade chegue sobre a vida dos meus filhos. Mas eu não paro, irmãos. Eu não paro. Servir a Deus para mim é como ar que respiro. Eu tenho prazer, eu desejo. É lindo você ver uma pessoa chegar quebrada. É lindo você ver um casamento destruído. E Deus usar você, um servo, um pecador, te dar umas instruções e você vê daqui a pouco a pessoa caminhando na tua frente e você olhando a história mudada, literalmente transformada. E saber que Deus usa eu e você. Eu já estou terminando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes nós queremos muito ter coisas. Nós vivemos essa geração de ter e não de ser. Queremos ter, queremos possuir. Mas tudo que temos, irmãos, é perecível. Agora, quando você se permite ser usado por Deus para mudar a história de alguém, irmãos, isso aí vai ficar para a história. As pessoas lembram da gente, a gente pode passar 10 anos sem ver muitas pessoas, mas quando nós encontramos é aquela alegria. Lembra do Senhor, quando o Senhor cuidou de nós? Cara, o nosso coração enche de alegria. Talvez você tenha corrido atrás de coisas que não vão te dar essa alegria que esta obra, que este lugar tem nos proporcionado. Nós vamos fazer 3 anos de Rehoboth agora. Essa semana nós vamos fazer 18 anos de casados, eu e minha esposa. Um cara que foi criado sem pai. Um cara que não sabia o que era paternidade. O cara que não sabia o que era um homem dizia assim, você não vai sair. Eu não tinha isso. Eu respeitava minha mãe. Mas como aquele filho enrolão, eu chegava no ouvidinho dela, dava um beijinho, dava um jeito, e ela conseguia fazer com que eu saísse. E às vezes só chegava de manhã. Nós conversávamos um dia desse lá no trabalho. Eu trabalho no INSS, e um dia desse chegou um colega lá da época da gente de baile. E aí um colega virou para mim e falou assim, Fábio, tá lembrado dele? Aí eu olhei pro cara assim e falei assim, não. Aí ele é fulano de tal, cara, da nossa época de baile e tal, aquela coisa toda. E naquele momento me bateu uma tristeza. Porque o cara tinha a minha idade, mas ele estava com um semblante de uns caras de 70 anos, mais ou menos, destruído. E me bateu uma tristeza, meu coração apertou, no mesmo tempo me veio a gratidão de dizer, cara, Deus me tirou de lá, Deus me resgatou, dentre milhares, Deus me escolheu, eu estou aqui hoje vivendo o melhor de Deus na minha vida, mas foi porque Ele me tirou de lá, Ele me arrancou com a mão forte. Isso é gratidão, queridos. Isso é gratidão. E aí eu falei de Jesus para esse amigo. Falei para ele visitar a nossa igreja. E eu percebo que para umas pessoas é muito difícil tomar uma decisão. Para outras é fácil, cara. O cara não aguenta mais, o cara quer decidir, tomar uma decisão, tomar uma mudança na sua vida. E ele levanta do lugar e ele vai lá e ele entrega a sua vida a Jesus. Com muita tranquilidade, mas tem outras que você precisa ir lá e falar com ela. Você precisa convencê-la. Irmãos, eu digo para vocês a mesma coisa que Pedro disse para o Senhor. Para onde eu irei se só Tu tens a palavra de vida eterna? Para onde nós iremos? Qual é o lugar melhor que não seja esse lugar, queridos? Então eu fico olhando para essas pessoas e eu falo assim, Senhor, o Senhor permite que isso aconteça para que nós sejamos gratos.
para que a gente não perca a essência, para que a gente não ache que o Senhor deixou de fazer as suas obras. O Senhor continua salvando, o Senhor continua curando, o Senhor continua transformando. Então eu preciso entender que eu preciso ser essa ferramenta, eu preciso ser esse instrumento. Então que não seja o irmão do lado, que seja eu. Que não seja o vizinho de trás, que seja eu. Que eu não fique mais escondido por trás das malhadas, com medo. Mas que eu me coloque à disposição de Deus. Porque nós estávamos conversando agora no gabinete, e uma coisa que eu disse para o pastor: pastor, o senhor é uma referência. Não tem como o cara ficar cansado olhando para o nosso pastor. Até o cansaço vai embora, cara. Quando você pensa que ele vai parar, ele já vem com 3 projetos. E a gente não para. O discípulo de madrugada falando rebote não para. E tinham programado algumas coisas, mas aí todo mundo está aí. Eu tenho o prazer, irmãos, de ter colocado uma célula na minha casa. A célula não é só um lugar de ajuntamento. É um lugar onde a nuvem também se move. É onde o favor de Deus também opera. E nós temos visto o crescimento, o avanço, não só dos discípulos, mas da nossa casa, dos nossos filhos, da minha esposa. Todos nós estamos crescendo juntos, mediante esse posicionamento que nós tivemos de colocar uma célula em nossa casa. Então eu termino dizendo para você o seguinte: reconsidere tudo que você passou. Ah, Fábio, mas foi uma pessoa que não podia ter feito o que fez comigo. Legal. Você acha que o diabo ia usar uma pessoa que não ia gerar nada em você? Geralmente ele usa justamente pessoas que nós nos espelhamos, que vemos como referência. Mas ainda assim, a maior referência da nossa vida se chama Jesus. Jesus tem que ser a maior referência da nossa vida. Então, em nome de Jesus, nessa manhã, sejamos gratos. Sejamos gratos ao Senhor. O final do texto vai dizer assim, no capítulo 26, o final do texto vai dizer assim: restaura, Senhor, nossa situação, com os riachos revigoram o deserto. Os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Choram enquanto lançam as sementes, mas cantam quando voltam a colher. Sabe o que o texto está dizendo? O final vai ser diferente. O final da nossa história será diferente. Hoje você pode estar sentado aí e vir uma cena na sua mente, a sua história, e você dizer assim: ah, pastor, estou esperando tanto tempo. Ah, Fábio, estou esperando há tanto tempo. Vale a pena esperar. Nós ouvimos aqui a história em que o homem esperou 45 anos. Você não esperou nada ainda, nós não esperamos nada ainda. Vale a pena esperar. Mas quer uma dica? Espere servindo. Espere fazendo a obra do Senhor. Espere entregando a sua vida ao Senhor. Confie ao Senhor a sua vida, o seu tempo, o seu trabalho, porque você vai ver a recompensa virá e não tardará. Se coloque de pé em nome de Jesus.